Senhor presidente, a sociedade, repercutido hoje em matéria da imprensa, clama por gestos da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Nós precisamos, e eu vi o esforço de Vossa Excelência ontem, mas nós precisamos efetivamente e urgentemente definir uma pauta de votações da Casa que inclua algumas das demandas justas que surgem por conta de um movimento que não é só no Amazonas, mas que toma conta do Brasil. A Presidência da República reagiu, estabelecendo uma série de medidas relacionadas ao transporte coletivo. O Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus reagiram, estabelecendo desonerações na tarifa de transporte coletivo. O Congresso Nacional reagiu, derrubando a PEC 37, reagiu aprovando na Comissão de Constituição e Justiça o fim do voto secreto. E a Assembleia até aqui não conseguiu estabelecer uma pauta com a devida urgência de medidas que precisam ser enfrentadas nesse momento da vida política do nosso país. Quero renovar, senhor presidente, como fiz ontem, e sei que Vossa Excelência pessoalmente tem compromisso com isso. Quero renovar o pedido de inclusão na pauta da proposta de emenda constitucional de fim do voto secreto. Porque parece, senhor presidente, que alguns não estão entendendo ou estão contando com o esvaziamento do que está acontecendo no país. No meio de toda essa confusão, tem político como o seu Renan Calheiros, que usa um avião da FAB para levar a família para um casamento de outro senador. Tem político como o senhor Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, que usa o avião da FAB para levar a namorada e a família da namorada para assistir o Jogo do Brasil no Maracanã. Há uma parcela da política que ou não entende, ou conta com a certeza da impunidade, ou acha que haverá um esvaziamento dessas manifestações populares. Nós não podemos pagar o preço, deputada Conceição, da omissão. Nós precisamos ter uma atitude proativa, firme, que demonstre a sensibilidade da Assembleia para ouvir as demandas que vêm das ruas, não só nas passeatas. Quem tem rede social, deputado Luiz Castro, que abra para ver o que as pessoas estão pedindo no Facebook e no Twitter. Ande na rua para ver o que as pessoas estão pedindo. As pessoas estão pedindo providências imediatas desta casa em relação a alguns assuntos. Um dos assuntos é o voto secreto. Outro assunto são as denúncias que recaem sobre superfaturamento na obra do estacionamento. Me desculpem, ninguém me consultou para fazer essa obra. Ninguém consultou ninguém para fazer essa obra. Portanto, não queiram agora que eu divida a responsabilidade por todos os problemas decorrentes dessa obra. Eu não dividirei. E quero propor, antes de ouvir o deputado Luiz Castro, efetivamente, formalizarei, senhor presidente, ainda hoje a Comissão de Constituição e Justiça, que estou, junto com outros deputados, como o deputado Luiz Castro, subscrevendo a denúncia do IACE. Portanto, não há mais problema quanto à legitimidade da parte autora da denúncia. Ouço o deputado Luiz Castro. Deputado Marcelo, subscrevo, e ela para mim, é mais legítima do que qualquer outra, porque ela vem da sociedade civil, de uma entidade séria, de pessoas que fazem o trabalho de defesa da cidadania há um bom tempo. Eu afirmo que é um pessoal sério. O Hamilton é sério, é um homem de bem. Não é preciso acampar aqui em frente para ser pessoa séria, não. E faço também o mesmo apelo em relação à extinção do voto secreto.
Essa história de esperar a Câmara, o Senado, essa história está ficando sem graça. A CCJ do Senado foi claro, é perfeitamente possível e legal mudar. Não é cláusula pétrea, não tem regra de simetria, quem estuda direito constitucional sabe disso. A gente não está atrasando essa decisão porque quer, mas não quero ser injusto com todos os deputados governistas, porque vários deles estão dispostos. A deputada Conceição é uma que já manifestou que vota para acabar com o voto secreto. Então, o que vai acontecer? Também vai ficar no mesmo balaio. Porque se nós não acabarmos com o voto secreto agora, acabamos depois, vão dizer, só fizeram depois que o Congresso Nacional fez. Poxa, vamos ser mais proativos. O presidente da Casa não está oferecendo resistência em relação ao voto secreto. Eu não vi nenhuma resistência da parte dele. Por que que nós não? Qual é o medo de mostrar como nós votamos para a sociedade? O deputado Chico Preto é subscritor da PEC. Ele foi autor da PEC, da emenda na Câmara. A Câmara lá atrás já pratica isso, nunca foi arguida em constitucionalidade. Portanto, vamos acabar com o voto secreto aqui e vamos nós dois, ou quem quiser mais, subscrever a repetação de IACI. Eu só queria dizer, deputado Marcelo, que eu realmente não tomei iniciativa, porque eu queria que a iniciativa viesse da sociedade, como veio do IACI. Foi o único que formalmente representou. Houve muitas manifestações, protestos, mas o IACI, ele foi concretamente a instituição que manifestou. Se formalmente não pode ser pessoa jurídica, como Vossa Excelência bem observa, vamos lá. Em relação à comissão de ética, eu queria colocar aqui para o presidente da Casa e para os meus colegas. A corregedoria não pode apurar uma matéria dela mesma. Então, se nós tivermos que fazer uma emenda, uma mudança no regimento, que o façamos. Mas se o corregedor ele está no alvo de todo esse processo, como ele vai fazer a apuração de todas essas questões que estão sendo postas? Não apenas a questão do edifício garagem, tá? Tem várias outras questões. Essa questão da fita, houve ou não chantagem, tentativa de chantagem contra o senhor de Sica Calderaro Filho? Houve ou não? Isso é muito grave. Foi colocada a voz do governador, como o governador tendo alertado o próprio empresário da chantagem. Olha como uma coisa séria. Deputado Chico Preto, isso é seríssimo, porque fazer chantagem fere o decoro, com certeza. Se um de nós for fazer chantagem com alguém, ele corre o risco de ferir o decoro, sim. E ali está o governador na matéria, o governador alertou, envolve a figura do governador. É muito sério, eu estou usando o tempo do à parte, não é algo banal. Então, é o edifício garagem e é esse outro episódio. Esse outro episódio, ele tem que ser apurado, sim. Ele é gravíssimo. Então, não é brincadeira. Se coloca num jornal de circulação que o governador afirma, olha, que avisou o empresário que ele estaria sendo seria alvo de uma chantagem por parte do deputado Ricardo Nicolau, com uma acusação falsa de crime de pedofilia. E olha que anteontem, deputado Marcelo, esse mesmo grupo que estava aí, também colocou faixa, acusando. Esse grupo aí foi disputado. Nós temos que elucidar, acusando o empresário Calderaro. Esse grupo que está aí também fez acusações, então uma coisa muito complicada. Outra coisa, a memória de Humberto Calderaro, atacou-se uma pessoa que já morreu, que não tem como se defender. A honra é complicado, não é uma situação banal. Mas agradeço a Vossa Excelência pela parte, nessas duas questões, dizendo, deputado Marcelo, que vou subscrever, e que se não tinha feito antes, porque para mim é muito constrangedor acusar um colega. Eu acho que é muito mais legítimo quando a sociedade, ela mesma se coloca como o IACI fez. E talvez a nossa falha foi não ter dado a maior repercussão ao IACI. Obrigado. Obrigado, deputado Luiz Castro. Só registrando que nós não acusaremos o colega, nós pediremos investigação sobre um fato concreto que pode, inclusive, inocentá-lo no final da acusação. Deputado Wilson Lisboa. Deputado Marcelo, quando eu ligo a TV e vejo aquela veiculação de que o TSE está querendo melhorar o sistema de segurança,
está gastando milhões e milhões em cima disso, eu me pergunto, e faço também essa pergunta ao plenário aqui dessa casa. Eu acho que voto secreto é banalismo. É fuga de quem não quer assumir para si responsabilidade. Agora, fica a sugestão aqui na casa, e que ressoe até o TSE, que não se bote mais voto secreto. A pessoa bote o dedo lá e apareça lá no painel imediatamente para que a população possa saber para quem votou. Nós não temos necessidade de ter voto secreto numa eleição. Então, o TSE está gastando muito dinheiro para melhor segurança. Agora, continuando com o voto secreto. Eu acho que o voto secreto não tem finalidade. Eu sou contra o voto secreto em qualquer situação. Para mim, as minhas convicções é o que valem. Mas eu ficaria com essa sugestão de que o TSE, na hora que apertar lá o digital, que bote no painel para quem votou, sim ou não, número tal, porque isso não vai ferir nenhuma dignidade. Eu acho que se vale para um, vale para todos. Se vale para os legisladores, vale para a população que está clamando pela abertura do voto. E eu acho que a população, se está clamando pela abertura do voto, não tem nenhuma objeção em mostrar para quem ela está votando naquele momento da eleição. Era essa a minha contribuição, deputado. Deputado Wilson Lisboa, eu não vou ter tempo de explicar para Vossa Excelência com detalhes, mas vou tentar explicar de uma forma simples. A população, quando vota na eleição, ela vota por si mesmo. Nós, quando votamos aqui, votamos em representação da população. Basta ler o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Não vou ter tempo para explicar com mais detalhes, mas entenda essa diferença. Aqui nós não votamos por nós mesmos, nós votamos em representação. Diferente de quando eu vou para a urna, que eu vou levando só o meu voto. Então, essa é a diferença que parece simples, mas que é essencial. Deputado Bellarmino Lins. Eminente deputado líder do PSB, deputado Marcelo Ramos, quero contribuir com o pronunciamento de Vossa Excelência. Tenho acompanhado a luta que Vossa Excelência tem empreendido pela extinção do voto secreto no âmbito do Poder Legislativo. Em que pese esta matéria ter sido objeto de uma relatoria recente, acho que no final do ano passado, por designação como membro da Comissão de Justiça, eu não me manifestei contrariamente à iniciativa do senhor deputado e outros deputados, Vossa Excelência, o deputado Luiz Castro. Apenas me reservei no direito de propor, no seio da comissão, e se assim entendesse a comissão e a mesa diretora, de levar ao plenário um sobrestamento da propositura, enquanto que no Congresso Nacional se deliberar sobre a matéria. No entanto, hoje eu posso reafirmar que o clamor, as vozes das ruas, proclamam por mudanças, por mais transparência, enfim, por uma atuação mais responsável e permanente de todos nós políticos. Então eu quero reafirmar, como já dissera no passado recente, de que não sou contra a extinção do voto secreto. No entanto, eu apenas achava que naquela oportunidade nós deveríamos esperar que o Congresso Nacional se manifestasse. Mas eu quero oferecer uma sugestão para que o presidente da Casa e os demais deputados, todos nós pudéssemos construir uma emenda nova, agora, ouvindo e conhecendo o projeto da minuta da PEC do Senado da República, que foi aprovada no seio da Comissão de Justiça ontem. Também tomando conhecimento do modelo da PEC que tramita na Câmara dos Deputados, que há uma diferença, deputado Luiz Castro. A PEC que tramita no Senado é pela extinção em todos os níveis do voto secreto, enquanto que na Câmara a extinção do voto secreto apenas aplicar-se-ia aos crimes
Cassação de mandato. De cassação de mandato por parte dos deputados, em razão da conhecida postura da Câmara de que o Conselho, ou a Comissão de Ética, o Conselho de Ética e os órgãos que atuam nessa área dão um parecer favorável à cassação do parlamentar e o plenário modifica esse pensamento, esse posicionamento do Conselho de Ética. Então eu sugiro que todos nós, com o presidente da casa, com os membros da mesa, possamos construir um texto novo. Perfeito. Um texto novo e que todos nós sejamos uniforme na propositura, a exemplo do que aconteceu com o 14º, com o 15º, e marcaremos nossa posição antes do recesso. É o entendimento. Perfeito. Os projetos em tramitação poderão não ser ignorados, mas vamos construir, dentro de um pensamento uniforme e coerente, um novo texto, conhecendo do Senado, conhecendo da Câmara e procurando um texto novo por todos os deputados, e faremos como aconteceu com a extinção do 14º, 15º. Eu tenho certeza que o presidente Josué Neto terá a sensibilidade de auscultar, porque eu conheço o seu posicionamento, ele é favorável à extinção do voto secreto, e assim todos nós haveremos de navegar numa mesma corrente d'água para mudanças, e mudanças rápidas na Casa Legislativa do povo amazonense. É a minha contribuição ao discurso de Vossa Excelência. Obrigado, deputado Belarmino Lins. Acato não só a parte, mas a sugestão de Vossa Excelência. Quero propor, inclusive, pedirei, deputado Belarmino Lins, para minha assessoria, imprimir agora o projeto como foi aprovado ontem na CCJ. Podemos ainda hoje colher as assinaturas e colocar em deliberação nesta casa, nos mesmos moldes do aprovado na CCJ. E registrar aqui, ao final do meu discurso nesse pequeno expediente, que eu, deputado Luiz Castro e o deputado Tony Medeiros também manifestam a disposição de subscrever a representação do IACI para que ela possa ser apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado.